Bora, Fel, se liga na análise do Corinthians e Bahia com o empate do Timão com o time reserva do Quesada, Sormani, Passicani e o Flavinho. E o Sormani continua batendo na tecla aí, chorando, falando que o Corinthians tem que ser punido e perder o mando de jogo, jogar com os portões fechados após o último episódio contra o Palmeiras. Ele vai ficar batendo nessa tecla o ano inteiro enquanto o Corinthians não for punido, sendo que se tiver alguma punição, será somente pro próximo Campeonato Paulista, que não vale pro Campeonato Brasileiro. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ô, Quesada, o Corinthians ontem empatou 1-1. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos inventar um negócio pegou um time desse. bom, pegou um time bom. O melhor resultado entre os times paulistas. Achou que foi esse? Claro, o Santos perdeu. jogando com reserva contra um Bahia que tá na Libertadores. Foi o Um melhor projeto resultado. de Fora de G6. casa. O Bahia tem um projeto de G6 nesse campeonato. Sim. Tá? Foi um baita de um resultado. Baita do resultado. Os corintianos estão reclamando aí do lance do gol do Romero. Um golaço, mas no início da jogada o senhor Thales Magno estava Tava impedido mesmo? Você achou que tava pra... Eu vi uma imagem, não sei onde, eu tava... Bom, enfim, eu estava ligado em tudo, mas esses olhos aqui viram uma imagem que comprova que o jogador estava impedido, o Thales Magno. O Bahia já estava vencendo por 1-0, né? E aí depois o Hector, o espanhol, faria o gol de cabeça. Fez um gol depois de 2.433 dias. Ele perdeu um gol feito contra o Flamengo, lembra? Que aí eu xinguei todo mundo, lembra? Aqui? E ele fez o gol e nem comemorou, já pegou a bola. Já pegou para tentar virar. No final, o Bahia quase faz 2-1 e ainda no final, o Corinthians teve a chance de virar o jogo. O Bidon preferiu o chute ao passe pro Eu gostei Romero. do jogo do Corinthians ontem. Eu não achei que o Corinthians jogou Eu mal, achei não. interessante do ponto de vista de ter atuado contra um time que jogou com os titulares. O Everton Ribeiro foi expulso, né, no segundo tempo por uma entrada lá no Thales. Mas assim, imaginando priorizar, esse time aí poderia de repente disputar a Sul-Americana e deixar para a Copa do Brasil, que são só 2 jogos, até a parada do Mundial e os 11 jogos do Campeonato Brasileiro, o chamado time principal. Então dá para você organizar os dois. Porque, vamos concordar, o Carrillo não vai aguentar todas as partidas. O Carrillo ontem não jogou, ficou no banco. Não jogaram Hugo Souza, dos bons, né? Gustavo Henrique. Quem jogou no Mendes. gol? Quem jogou no gol? O Donelli. Ah, o Donelli. O Donelli. O Hugo não jogou. O Donelli, claro. O Donelli jogou. O Mateuzinho não jogou. O Félix Torres, graças a Deus, não jogou. Ontem jogaram Kaká e Ramalho na zaga. Ramalho, O o João Pedro Choque entrou no lugar do Yuri. O ataque do Corinthians ontem tinha Yuri Alberto, Thales e Romero. Um bom ataque. Pra variar, o gol do bom Bahia ataque. foi uma falha de quem, né? Deixa pra lá. Kaká? Óbvio. Kaká e o Hugo Muerto, né? Que Sim. esqueceu de... Sim. Ontem foi uma jogada do Luciano Juba, né? Que ele vai cortando pra... Ele vai fazendo um movimento... Facão. E aí ele faz o cruzamento pro Gilberto marcar o gol. Essa bola aérea corintiana realmente é um negócio Esse é o gol anulado. terrível. Esse é o gol que não valeu. Golaço, né? Que golaço. Ó. Chutaço do Romero. Romero. Mas no início da jogada, lá atrás, porque foi um contra-ataque. Eu não sei se vocês viram a imagem toda aí, eu não vi desde o início, mas podem confiar na minha informação, realmente... Estava impedido. E aí o gol, né? O gol do Hector Cruzamento do Hernandes. Bidon. O Bidon jogou uma boa partida ontem. Fez o seu golzinho, Quesada. Pronto. Tá bom, resultado bom. Eu acho um resultado muito bom. Eu acho também. E agora pega o Vasco, acho. tá? Sábado o Corinthians pega o Vasco em casa. Vai pegar Itaquera? Itaquera. Itaquera. 3-0. Olha. Eu vi o Vasco. Mas o Vasco ganhou do Santos, irmão. Eu vi o jogo. Eu não vi o jogo do Corinthians porque eu acabou o jogo aí do Santos, eu fui fazer vídeo, todas essas coisas. Eu não vi o jogo do Corinthians. Mas do jeito que eu li e tal, e você tá dando relato aí, Quesada, jogou com um time alternativo contra o Bahia. O Bahia é aquilo que você tava falando aqui, tem ambição de G6 novamente, entendeu? Não é fácil jogar lá. Não é fácil. Casa O Bahia, cheia. Casa cheia, o Bahia tá bem arrumadinho. Sim. E a notícia boa pro Santista é que o Everton Ribeiro foi expulso. Sim. O próximo jogo do Santos é contra o Bahia. E ele é o cérebro desse time, gente. Ele é o cérebro desse time. Ele é o cara que dá o tom pra essa equipe do Bahia. Boa notícia mesmo. Num jogo desse, fora de casa, a ressaca do título paulista, com um time absolutamente alternativo, o Corinthians consegue esse empate aí. Foi o melhor resultado dos paulistas, gente. Tranquilamente. Na abertura, que foram 5 jogos, 2 derrotas. 2 derrotas? Isso, Mirassol e Santos. E 3 empates. Até agora deu um time São Paulo, Palmeiras e Tem Corinthians. hoje E hoje tem o Bragantino, né? Bragantino. Em Braga City. O senhor Mani falou, engraçado, casadinho aí, né? O Bahia pega o Santos, o Corinthians pega o Vasco, né? Agora, quarta-feira, o Corinthians tem Sul-Americana, Flavinho, contra
O furacão argentino, o Huracan. É bom lembrar que na Sul-Americana, só o campeão do grupo, são 4 times no grupo, só o campeão se classifica. Se o Corinthians quiser melhorar um pouquinho, né, o nome dele aqui no métier sul-americano e quiser conquistar a Sul-Americana, tem que vencer esse jogo contra o Huracan. Não dá para imaginar empatar, menos ainda perder, né? Então Jogo ele tem do Corinthians do meio da semana, onde que é? Itaquera, 7 da noite, também, contra tá. o Huracan. Então, precisa vencer esse jogo. Eu acho que os caras que não jogaram ontem voltam, né? Memphis, Hugo Souza. Não sei se para jogar a partida inteira o Memphis, no caso, e o Carrídio também, mas esses caras voltam para jogar na próxima Corinthians tem que quarta-feira. encarar a Sul-Americana como a Libertadores dele esse ano. Bom, título internacional, dá uma vaga para Libertadores. Esse E time vai do encarar, Corinthians... Quesada? Você acha? Olha, ano passado, o Corinthians jogou, lembra, né? Com time reserva. Primeira fase foi toda, bem, né? foi bem. Quando ele começou a levar a sério, aí ele foi eliminado eu acho pelo que, Racing, assim, né? O Corinthians tem que olhar para respeitar a Sul-Americana com o viés que ela tem que ter. Também acho. A Sul-Americana é uma competição hoje forte aqui na América do Sul e te dá a oportunidade de 2 taças, cara. Você ganhar a própria Sul-Americana, ganhar uma Recopa e, além de tudo, jogar a Libertadores no ano que vem. É um caminho muito mais curto. E se a gente olhar pros times que estão na Sul-Americana, mesmo com aqueles que possam descer da Libertadores, o Corinthians tem total condição de ser um favorito. A Sul-Americana? Sim. O elenco do Corinthians não é ruim, pelo contrário. Se olha pro banco do Corinthians, ele não tem o quê? Opções de defesa. Ele tem o André Ramalho hoje como reserva. É um bom zagueiro. Não tem lateral direito. Os laterais não Ontem contam, o Léo são ruins. Maná... Não, o Léo Maná e o Hugo não dá. existem. Não dá. Aí ele tem o Alex Santana, um bom reserva. O Bidon, bom reserva. O Thales, bom reserva. Romero, bom reserva. O Héctor é fraquíssimo, mas, enfim, Fez gol achou ontem. gol, tá, mas é Fez fraquíssimo. gol, fraquíssimo. Coronado. E o Coronado, então. um ok. E o Maicon é mais do mesmo. Hoje eles tornam um jogador mais do mesmo. Então o Corinthians tem um banco de reservas aceitável ao ponto dele ter o time titular que é muito forte para rodar todas as competições. Jogar bem o Brasileiro, jogar bem a Sul-Americana e a Copa do Brasil é o famoso, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver que Para. priorizar, eu daria prioridade ao Campeonato Brasileiro, tá? Mesmo, está sendo contraditória, Quesada, mesmo entendendo que o caminho mais fácil para se alcançar títulos são 2 caminhos, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas eu levaria o Campeonato Brasileiro a sério. O Corinthians tem feito campeonatos brasileiros ruins nos últimos tempos. Sim. O Corinthians, você pega os últimos anos, ele mais fica próximo da zona do rebaixamento do que próximo da zona da Libertadores. Teve um ano aí que ele conseguiu aí com o Vitor Pereira, ok. Mas isso é um pouquinho fora da curva. Para um time que ganhou tanto com pontos corridos, acho que tem que começar a fazer um campeonato brasileiro mais decente. Mais e essas consistente. 12 primeiras rodadas, elas podem traçar muito bem o que a gente vai ter ao longo da competição. Joga Agora os dois, 11, né? né? Agora joga 11. os dois, pô. Joga Agora, os com dois. 5 alterações, assim, Cani, vamos combinar? Dá pra você manter um time competitivo claro em que todas dá. as competições. O Carrídio não precisa jogar os 90 minutos. O Memphis não precisa jogar os 90 minutos. Não precisa. Né? Você pode aí, né? Entra o Carrídio num jogo, fica no banco no outro. vamos lá. O Memphis fica num banco num jogo, entra no outro. Sai o Carrijo. Entra, sei lá, o Bidon. Bom jogador. Sai o Ranielli. Tem o Alex Santana. Sim. Aí você joga com o Martinez. Aí você joga com o Martinez. Aí, vamos lá. Sai o Hugo. Aliás, perdão. Sai o Garros, você tem Coronado ou O Romero? Coronado Romero. Aí você tira o Memphis, pode entrar o Romero também. Thales. Ou o Thales. Sai o Yuri Alberto, Dá. vai ter o Héctor. Vamos concordar, Então dá pra talvez fazer. o Corinthians precisa É do isso. quê? De um centroavante melhor que o Héctor e 2 laterais reservas ali, tá tudo certo. Acho que tá bom. Só, mas esse time do Corinthians, você acha que pode lutar pelo campeonato Eu brasileiro, pelo acho. título brasileiro? Pelo título. Acho. Aquilo que eu falei. Infelizmente, o futebol brasileiro pensa assim, entendeu? Se tá bem na Libertadores, esquece o brasileiro. Esquece o brasileiro. E aí que aparece a chance desses times serem campeões. Entendeu? Se o Flamengo, Internacional, decidirem focar só a Libertadores, vai sobrar espaço. Esse Palmeiras de hoje não amedronta ninguém. Não. Não amedronta ninguém. O Atlético Mineiro, que a gente vive falando, né, também não me parece ser um time confiável. Então, vai sobrar quem? Hã? Cruzeiro. Cruzeiro. Sei, Cruzeiro tá faltando alguma coisinha. Eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que esse ponto Porque aí... esse é um time, Sormani, o Corinthians, aí a gente volta pra história da torcida,
que quando joga em casa e vai jogar os 19 jogos do Campeonato Brasileiro com 40 mil pessoas, pode ter certeza, ele tem sido muito forte em casa de novo. Não, mas ele tem sido forte desde em casa. o final do ano passado. Não, ele tem sido forte em casa porque o time melhorou. Sim. Porque com um time ruim, não tem torcedor na arquibancada que Mas, faça Sormani, o time era o ganhar. mesmo time do ano passado. Não, No ano passado. O time do ano passado. Esse time do Corinthians foi mudado na janela da metade do ano. Sim. Tá? E aí chegaram os reforços. começou a ganhar. Aí o time começou a ganhar. No primeiro semestre, era o Itaquerão cheio, etc e tal, e não ganhava. E não ganhava. No segundo semestre, o time melhora, é reforçado, e a arquibancada começa a pulsar de novo. Não tem jeito. Torcida não ganha jogo. Ela não entra no campo. Ajudar? Ajuda. Né? Às vezes intimida o adversário e tal, mas tudo tem um limite. Se o time não for bom, não tem jeito. O Corinthians cansou de perder Itaquera. Agora, com um time bom e a torcida. Aí sim. Esse time do Corinthians, a gente estava fazendo aqui um raio-x dele agora, é um time legal, é um elenco legal. É um elenco legal. Eu acho que dá para disputar aí o Campeonato Brasileiro para ser campeão. Eu acho. Não, o que o senhor está falando aí... A Sul-Americana, para mim, já é outro buraco. O Flavinho, o que o senhor está falando aí é o seguinte... vocês sabem que eu sou o primeiro a falar, e sou o primeiro a falar mesmo, que aquele mantra que a Itaquera já era, né? Numa época já era, não, é verdade. É isso aí. Você vê a campanha do Corinthians nos anos difíceis aí no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Corinthians foi horrível. ruim. Por isso é que ele sofreu. Porque vamos lá, se realmente o Corinthians conseguir fazer a lição de casa em 19 jogos, me ajuda aí, Facincani, 3 vezes 19, 57 pontos. Sim. Caramba, 57 pontos? Se ganhar todos os Com jogos mais em casa, é 13 campeão. você é virtual campeão brasileiro. Tudo bem. Time que ganha todos os no ano jogos em casa passado é o campeão campeão. brasileiro foi 79, né? Quando o Palmeiras foi campeão foi 70. Mas assim, aí você ganha mais 15 pontos fora de casa, que é um número plausível. Ganhar 15 pontos fora de casa, né? São 5 vitórias. O campeão é geralmente coroado com 24, 25 vitórias no campeoto. É isso. Então, você faz a conta. Ganhou Agora, 19 mais 5 fora. agora Claro que não uma vai, coisa, não vai ganhar os 19 jogos em casa, vamos uma combinar, coisa né? tem que ser dita. Depois do que aconteceu na última quinta-feira, do ânimo, do título, e em especial de como aquele estádio pulsou, se a torcida do Corinthians conseguir repetir, e ela tem tudo pra isso, tá? Aquela atuação, até aquela parte de jogar bomba, que aquilo ali pra mim Tô perdeu. esperando você terminar. Porque isso aí... Gente, em qualquer lugar civilizado, o estádio do Corinthians estaria interditado hoje. Em qualquer lugar, no mundo civilizado, Sim. o estádio do Corinthians estaria interditado. E eu estou aguardando, eu não sei se essa interdição vai valer só pro Paulista, se vale pra Copa do Brasil e pro Brasileiro, se vale pra Sul-Americana, não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Porque a torcida do Corinthians apitou o jogo nos últimos 10 minutos. O Palmeiras não conseguiu jogar. O Palmeiras podia ter vencido o jogo, gente. Levar pros pênaltis. Uma bola pra lá, na área, o cara vai lá e faz um gol. Não teve jogo. A torcida do Corinthians não deixou o jogo ter sequência. Bomba no gramado, sinalizador no gramado, um monte de coisa. Um monte. Gente, nós não podemos fechar os olhos para isso. Não podemos. Não podemos. O estádio do Corinthians tem que ser interditado. Não podemos passar o pano pelo que aconteceu lá. Porque é o Corinthians, porque é a torcida, e daí? Dane-se. O estádio do Corinthians tem que ser interditado. O Tribunal da Federação vai julgar no Campeonato Paulista do ano que vem. Os 5 primeiros jogos não terão público. Ótimo. É uma punição. O Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com isso. Ok. Mas a torcida do Corinthians que saiba se comportar na arquibancada, porque se ela fizer isso no Campeonato Brasileiro, vai prejudicar o time. Vai prejudicar o time. Enfim, até esse episódio da qual ela perdeu a razão, que era isso que eu queria falar, até esse episódio, ela estava dando uma aula de gestão de arquibancada. De como se comportar, de como pulsar, de como ser hostil, de como fazer pressão. Se ela levar tudo isso que fez de bom durante... Mas isso a gente sabe que faz, Facinca. A torcida do Palmeiras não, do Corinthians. Tem jogos que não. Do Corinthians? do Corinthians faz. Tá louco, Facincani. Pelo amor de Deus. Enfim. Se tem uma coisa que o torcedor do Corinthians não faz, é deixar de torcer. Mas não foi como estava com o clima da final contra o Palmeiras. Era um outro ambiente. O clima, o Facinca, o clima da final contra o Palmeiras passou do ponto. No final. Passou do ponto. Desde o primeiro minuto, pra quem esteve em Itaquera. Pergunta pra quem esteve em Itaquera.
Eu conversei com N pessoas que estiveram em Itaquera. Mas, ô Facincani, eu vi... Estava diferente. Eu vi pela televisão, eu não estive em Itaquera, mas o comportamento da torcida do Corinthians, pra mim, foi igual a de sempre. Não, a torcida do Corinthians não é assim de torcer na final. Vibrante e tal. Lógico. Não, tá, mas estava um outro mas clima. final, né? Tava diferente, Final, derby, tava um negócio assustador. Exato, era o Palmeiras, você pega uma final. Você pega um Corinthians e Bragantino, vai ser um jeito. Você pega um Corinthians e Palmeiras, é outro, isso é normal. Posso dar o meu relato? Sim, mas Pode, eu só deixa quero dizer eu o seguinte, dar o relato. eu que só queria tentar completar, Então que se eles completa, se tivessem continuar assim, com pá, esse pá, pá. clima da final de quinta-feira para todos os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não perde em casa de ninguém. Ó, Sabe. eu tenho ido aos estádios. A torcida do Corinthians não tem um A pra falar. Afinal, o diferente foi esse negócio que a gente não concorda, que atrapalhou o time do Palmeiras, mas poderia ter atrapalhado o time do Corinthians também, porque jogaram um morteiro na cabeça do Quase acertou o zagueiro do jogador do Corinthians. Corinthians. Eu sou contra isso, tá? Jogar um morteiro na cabeça do Vitor Roque e do Gustavo Henrique. Mas poderia ter atrapalhado atrapalhou o Palmeiras? Atrapalhou o Palmeiras, mas poderia ter atrapalhado o Corinthians também. Porque se sai o gol ali, vai saber, né? Vai saber se nos pênaltis o Hugo ia garantir. Então eu sou contra esse tipo de coisa, não acho legal esse tipo de coisa. Agora, a torcida do Corinthians, ela tem sido fabulosa. Parceira. Não pode falar nada. Vocês podem falar do Ramon, pode falar do Quesada, pode falar do Yuri Alberto, do Hector, daquele Pedro Raul lá que tenha muita sorte no Ceará. Vamos ver o que ele vai fazer hoje contra o Bragantino. Acho que hoje vai fazer gol do... Olha, eu só Agora, queria... desculpa, gente. Não, a torcida queria do Corinthians, falar o ela seguinte, é excepcional. Respeito muito a opinião do Facincani. Eu acho que o Corinthians pode perder em Itaquera, sim. Pode perder. Jogou com o Flamengo lá, pode perder. Jogou com o Internacional lá, pode perder. Ele pode tem perder perdido. com o Bahia. Ele tem perdido, é? Lógico. Lógico, não é um time batível. E não vai ser a torcida que vai fazer esse time não perder em Itaquera. Não vai, tem adversário do outro lado. E times fortes. Tem um Botafogo, que a gente viu ontem contra o Palmeiras. Poderia ter vencido o jogo, não venceu. Eu acho que a torcida ajuda demais. Demais. Mas não ganha campeonato. Se fosse assim, o Corinthians ganhava campeonato todo ano. Porque não tem nenhuma torcida igual a do Corinthians. Ontem, 4 mil corintianos estiveram na Fonte Nova. Isso também é um O público número... de ontem foi superior a 40 mil também, né? 40, acho que aí 10% da torcida do Corinthians, né? Então é isso aí, Fel. O Sormani aí bravo com o Corinthians. Às vezes ele tenta dar aquela forçada, né? Falando, batendo aqui Corinthians. O cara é mó santista. O cara na época de Fox Sports odiava o Corinthians, só falava mal do Corinthians. Então ele vai ficar o ano inteiro batendo nessa tecla que o Corinthians tem que ser punido pra tentar forçar uma punição pro Corinthians nesse Brasileirão. Então, apesar que ano passado ele falou que o Corinthians ia fazer 53 pontos, né? Ia dar arrancada quando o Coringão tava com 29 pontos. Naquela foi bem, mas nessa ele não gosta do Corinthians, mas ele dá uma forçada pra tentar ganhar alguns torcedores do Corinthians, mas tudo bem. Com relação ao jogo, time reserva, empate muito bom. Foi o melhor empate aí dos paulistas, que todo mundo empatou, né? O Santos perdeu. Bom resultado, então, time reserva. O Hector Hernandes, eu não acho ele tão ruim assim, cara. O cara jogou só 12 jogos. Desses 12 jogos, cara, acho que ele lutou 3 contra o Flamengo. E jogos que ele vem entrando, deve ter jogado 1 ou 2 como titular. Teve 4 chances de gol. Então, cara, eu ainda confio nele. O cara chegou a ser artilheiro do campeonato português, então, cara, não é um cara ruim. Tem a questão de adaptação, cara espanhol, jogava um futebol completamente diferente em Portugal, ou depois na Espanha. Então vai ter adaptação. Eu creio que ele vai dar a volta por cima ainda. E a gente espera que esse gol tenha dado um gás pra ele começar a entender o que é Corinthians, entender como que é o futebol brasileiro. E, cara, esse cara seria importante naquele jogo contra o Barcelona. Como o Quesada falou aí. Cara, uma bola aérea. Ele é muito bom na bola aérea, mas felizmente passou. E quarta tem jogo pela Sul-Americana. Estreia na Sul-Americana contra o Huracan em casa. Não dá pra saber se o Coringão vai com o titular ou reserva. Eu iria com reserva, no máximo um misto ali, porque o brasileiro a gente tem que começar a dar mais prioridade para não sofrer como nos outros anos. Então é isso, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.